Olá, muito bem-vindo ao canal. Hoje mais um episódio do Vamos Conversar, diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. E nós convidamos uma fonoaudióloga, Adriana Antonelli Wilson. A gente já volta depois da vinheta. Adriana, muito obrigado por você aceitar o convite e vir aqui no Vamos Conversar. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Adriana, você se formou quando? Eu me formei em 2004, né? E em Itu, no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. E depois você já entrou na APAE? Entrei. É muito curioso isso, porque na minha colação de grau, eu fiz a colação de grau e logo em seguida eu fiz entrevista com na época ele era presidente, né, o senhor João César Stettner, e aí comecei a trabalhar na APAE. Então foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência lá. Mas você tem também consultório? Tenho consultório. E trabalha à noite? Como é que é? Então, uma loucura, né? Eu trabalho na APAE, faço lá algumas horas. Tem alguns períodos que eu faço, que eu não vou na APAE e vou no consultório. E também atendo a domicílio. Também faço o trabalho em home care. E como é que, em quantas, eu não vou dizer áreas, né? Sim. Mas em quantos módulos, vamos mudar um pouquinho. Sim. A fonoaudiologia se divide. A fonoaudiologia, ela estuda e trata a linguagem, a motricidade oral, a audição e a disfagia, tá? Então, linguagem é que engloba a fala, né? Os conceitos de linguagem. Na disfagia, a gente tem o trabalho da deglutição. Então, a gente avalia a mastigação e deglutição do indivíduo, tá? E é dividido em graus. Então, assim, grau leve, moderado, severo. E a partir daí, dessa avaliação que a gente faz no indivíduo, a gente muda a consistência alimentar e tudo mais. A audição, né? Que estuda aí toda a parte do que o indivíduo está ouvindo, né? Então, através da audiometria e outros exames aí audiológicos. Linguagem, audição, disfagia e motricidade oral, né? Então, a motricidade oral, ela avalia toda a parte, as estruturas orais do ser humano, que ele usa para falar, para comer, enfim, que é língua, dentição, né? Toda a parte de boca interna, oral, que a gente chama, né? Então, a gente avalia essa parte também para ver se está tudo ok, para o indivíduo poder falar, né, corretamente ou perto da normalidade, comer, né, que muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade, às vezes num grau muito leve, por exemplo, uma dentadura solta, né? Tá. Então, a gente olha para tudo isso, né? Não tá mastigando direito, não tá engolindo direito, engasga para engolir porque não tá mastigando direito. Então, a gente avalia toda essa parte, usa prótese dentária, como é que está essa prótese, como é que está essa mastigação, né? Tá rápida, tá devagar, como é que está a mordida, né? Então, a gente avalia toda essa parte. Então, a mastigação e a deglutição. Isso. Onde é que entram isso na fonoaudiologia e em que ela consiste na melhor fala da pessoa? Então, a mastigação e a deglutição, ela está interligada, né, com a parte da... A partir do momento que mastiga, engole, né?
Exatamente. E você precisa ter uma qualidade aí para mastigar e engolir. Então, e a gente tem que olhar para a faixa etária também, né? Assim, que nem os idosos, por exemplo, com o tempo, acaba perdendo um pouco a habilidade, a mobilidade dos órgãos da boca. E aí vai ficando tudo mais lento e daí não mastiga direito, não engole direito. Na parte da fala, também a fala fica um pouco mais restrita, né? Fala mais devagar. Então, a gente trabalha toda essa parte, avalia e vê se é uma possível disfagia, porque a disfagia, o que é a disfagia? É a dificuldade de deglutição, né? Então, essa dificuldade de deglutição está vindo do quê? De uma má mastigação, né? Ou de repente, da alimentação dessa pessoa, como que está a alimentação, né? Como que essa pessoa come. Então, de repente, porque se é um idoso, eu preciso fazer com que ele corte mais aquele bife para comer, né? E corte em pedaços pequenos para ficar mais fácil de mastigar e engolir, né? Então, toda essa parte aí tá tudo interligado, né? Tá interligado, mas com a fala não tem nada a ver. Não, a disfagia não. A disfagia está à parte, né? A fala já é outro ambiente aí que a gente tem as patologias da fala, né? Da linguagem, né? A gente fala, na fonoaudiologia, a gente fala assim, que a fala é uma coisa e linguagem é outra, né? Por quê? Porque a fala é o ato motor, é o que eu uso para falar, que é a língua, são os dentes e tudo mais. A linguagem são os conceitos, é tudo que eu adquiro de conhecimento para poder falar. Então, desde lá o bebezinho, quando começa a comunicação com a mãe, né, na hora de mamar, né, que ele olha para a mãe, isso já é uma comunicação. Então, ou então o choro já é uma comunicação. O balbucio, que é quando o bebê resmunga, já é um tipo de comunicação. Então... Que a mãe tem que adivinhar. Tem que adivinhar. E a mãe adivinha. Adivinha, né? Claro. A mãe sabe tudo, né? Então, a fala, ela vem acompanhada da linguagem. Porque a linguagem, o que é? São os conceitos, né? Então, desde cedo, a mãe que está mais ali próxima, o pai, a família que está mais próxima, vai ensinar aquela criança a nomear todos os conceitos, né? Então, assim, você quer, quando ela tá maiorzinha, né? Você quer leite? Você quer leite? Eu vou fazer sua mamadeira. Então, ali ele já tá aprendendo os conceitos. O que é o leite? O leite é o que ele toma desde que ele nasceu, que ele mamou, né? Mamadeira é onde coloca o leite. Então, eu tô, assim, é bem simples, mas é muito importante. A gente procura orientar as mães a fazer esse estímulo desde cedo, né? Porque às vezes não há tanto diálogo em casa. Então a criança, ela cresce sem muito vocabulário, né? Verdade. Sem vocabulário extenso, sem muito conhecimento. E aí essa criança, ela pode não falar tanto pela falta do vocabulário, a falta da linguagem, dos conceitos. Então a gente orienta a estimular sempre, por mais que a criança não fale, que tenha um atraso de fala, sempre conversar, sempre falar, nomear tudo que a criança vai pedir, tá? Você quer a bolacha? Então vamos pegar a bolacha, olha, bolacha, então mostrar para a criança, ensinar a criança. Ela Isso vai é muito unir o importante. objeto à palavra, né? Exatamente, que é a linguagem ao ato motor da fala. E na APAI, como é que você trabalha? A APAI, lá encontramos vários tipos de deficiência, né? Então, eu trabalho em todas as áreas lá. A APAI é uma grande escola. Então, estou lá desde 2004, imagina, né? E é um lugar que é a nossa segunda casa, né? É um lugar que a gente não consegue
se desvincular, porque é um prazer trabalhar na PAI, trabalhar com aquelas crianças. A gente encontra vários tipos de patologias lá, né? É um público de crianças com deficiência intelectual, autismo, síndromes diversas, né? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar e conhecer cada vez mais e aprender cada vez mais, né, com essas patologias, né. Às vezes chega até, assim, uma síndrome nova, né, nova assim, no sentido que a gente, nossa, nunca ouvi falar, e a gente vai, estuda sobre aquilo e para poder ajudar, tratar, né. Geralmente, eu trabalho assim, com essas crianças, a parte da linguagem, fala, linguagem e disfagia, né? Principalmente as crianças que têm a deficiência, a paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral, ela vem acompanhada da disfagia, da dificuldade de deglutição. Então, a gente faz todo um trabalho com as crianças e as suas famílias, né? E tem que orientar também as mães, né? Quanto à consistência alimentar e tudo mais. E acompanhar sempre, né? Existe, logicamente que existe sucesso em alguns casos. Existe. Né? Isso deve ser chamar todo mundo ali para aplaudir essa vitória, né? Existe. Nós vemos evoluções, sim, né? E a PAI é um lugar que, com o tempo, você aprende a enxergar, né, essas evoluções, né, nas pequenas coisas, né, então você fica com um olhar mais aguçado para as evoluções, né, o que muitas vezes se você não teve essa experiência lá dentro, você acaba não adquirindo esse olhar, sabe, porque são muitas patologias diferentes. Então, você aprende a trabalhar com cada uma, a respeitar aí, né, lógico que tem patologias que demora, né, para uma evolução acontecer, mas incansavelmente você trabalha ali no dia a dia, porque você faz com amor, né, eu falo, a gente que trabalha lá, a gente fala assim que a gente não cansa mesmo, porque a gente faz com amor o que a gente faz, muita paciência, verdade, né, muita paciência, porque não são só com as crianças, mas também com as famílias, né. Exato. Então há uma cobrança dessas famílias, há uma cobrança maior, Adriana? Há uma cobrança, né, é uma cobrança positiva, no sentido assim de que eles querem ver o melhor, claro, né? E lógico, a gente trabalha com mães que são mais ansiosas e querem ver um resultado logo, e tem as outras mães que respeitam o seu tempo, né? O tempo do seu filho, do desenvolvimento do seu filho. Mas sim, o tempo todo a gente recebe, sim, cobranças, mas isso é natural, né? Ah, sim. E somos muito, muito respeitados, sabe? Então, é um tipo a gente entende essa ansiedade dos pais, né? A gente é totalmente compreensível isso. Se eu entendi, vocês veem alguma patologia lá dentro e que vocês podem pegar dali, levar para fora e fazer essa, não digo conversão, mas você encontrar alguém fora da instituição que possa mostrar alguma coisa que você encontrou lá dentro e você pode falar, essa pessoa é isso? Exatamente. Interessante. Interessante você fazer essa ligação, né? Interessante porque você acaba descobrindo outras pessoas fora da instituição que devem ter algum problema e que não foi detectado. Exato. É isso? Isso, exatamente. Muitas vezes você vai para uma casa, por exemplo, você recebe uma queixa.
E aí você avalia e tem tantas outras coisas que há necessidade de você avaliar melhor e trabalhar. E aí que a gente conversa com o paciente, com a família. Mas tudo isso é devido à experiência mesmo, né? Eu trabalhei um tempo no hospital da Unimed em Sorocaba, né? Trabalhei dentro da UTI, adulto, UTI pediátrica, dentro da internação e maternidade. Né? Lá a gente fazia um pouco de tudo. E assim, não fiquei muito tempo lá, porque daí eu dei uma saidinha da PAI e voltei. Fiquei um pouco na Unimed e voltei. Mas foi de tanto conhecimento que eu adquiri lá no hospital, que quando eu voltei para a PAI e vi aquelas crianças que eu já trabalhava, eu vi que eu poderia fazer mais, porque eu aprendi muita coisa no hospital, trabalhando dentro de uma UTI, sabe? Aprendi com outros profissionais lá dentro, enfim, eu levei a minha experiência, um pouco da minha experiência, eu aprendi tanto lá, levei para a PAI. E até hoje, né? E tudo isso eu levo da PAI para as casas, das casas para a PAI e assim vai, para o consultório, né? Então, é muito... O aprender é muito rico, Sim. né? É uma coisa muito valiosa para o ser humano. Uma pergunta que eu acho que acontece com todo mundo. Às vezes você está conversando com uma pessoa na rua. É lógico, não que você esteja analisando, mas se a pessoa diz alguma coisa e coisa e tal, você fala... é isso? Isso acontece muito. É verdade? Acontece muito. Ou aquela pessoa fala muito baixo, ou aquela pessoa fala muito, muito rápido, ou tem uma gagueira, né? Uhum. E nossa, a gente tem esse olhar, esse ouvido aguçado, né? Por quê? Porque, assim, a linguagem, para ela acontecer, ela precisa ter os elementos prosódicos, né? Que são os elementos prosódicos? Uma entonação, um volume de voz legal, né? Conforme eu falo, a continuidade da conversação, das palavras, né? O ritmo, né? Da minha conversação. Então, precisa estar ok esses elementos prosódicos. E quando a gente vê que não... E isso é automático, que a gente... Por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu estou num volume adequado, né? Eu estou usando a entonação, eu estou usando o meu gestual, que também faz parte, é um elemento prosódico, né? Para ficar mais fácil para você me entender, né? Então, tá confortável, tá legal, né? A nossa conversa está gostosa, né? E flui, né? Agora, se imagina se eu começo a falar com você assim, sem entonação nenhuma, com uma voz mais baixa, mais robótica, devagar, meio robótica. Aí você vai dormir na minha frente. Não só dormir, não dá bom. Você vai falar, meu Deus do aqui, céu. Não tem quer alguma falar. coisa errada, né? Verdade. Então, mas faz parte, então precisa ter esses elementos para que o ouvinte possa se interessar e entender melhor, né? Quem são os seus clientes ou pacientes? Pacientes. Os seus pacientes, fora da PAI. Da PAI. Nossa, atendo crianças, né, que vêm com queixa de atraso de fala. Atendo pacientes com sequelas de AVC, né, AVE, né, hoje se fala AVE, não mais AVC. Qual é a diferença? Acidente vascular encefálico, agora se fala assim, né? Vai dar na mesma coisa, mas a gente né? fala o AVC, né? Pacientes com alterações na voz, então atendo professores, né? Muito comum. Professores aí que
que deram aula por muitos anos e hoje surgiu um probleminha. Um calo, Um calinho, né? Um pólipo, né? Uma aberturinha, uma fenda, né? Que é a aberturinha nas pregas vocais, que a gente tem as preguinhas, né? Sim. Então, quando a gente fala, as preguinhas se fecham no momento da fonação. Sim. Então, tem muita gente que tem fenda, que é uma aberturinha nas pregas vocais, né? Então, essa aberturinha faz com que haja uma disfonia, que é a rouquidão. Então, isso é tratável, precisa se fazer exames, né? Procurar um otorrino, e o otorrino vai indicar a fono, terapia de fono, que vai ajudar aí no tratamento, né? Crianças com atraso de fala. Atraso de fala, né? Nem sempre é um atraso de fala. Hoje em dia, que nem eu falo muito para as mães, não existe uma idade certa. Que idade que a criança começa a falar, né? Claro que a gente tem que analisar que, assim, com 1 aninho, começa a falar papai, mamãe, ou papá, mamã, às vezes nem fala direito, né? Mas começa a falar, assim, as pequenas palavrinhas, os monossílabos, dissílabos, e vai desenvolvendo. Só que tem criança que não desenvolve, mas não porque tem um atraso, não que isso seja neurológico, né? Às vezes é um atraso, e nem é um atraso, mas, enfim. Hoje a criançada está muito na era do eletrônico, né? Muito celular, tablet, TV, enfim, muito mais tablet e celular, né? Videogame. E as crianças não conversam, né? Não existe mais aquela interação em casa. Vamos brincar, né? Vamos sentar no chão, vamos jogar o brinquedo no chão, vamos conversar, vamos brincar de casinha, brincar de boneca. E isso estimula a linguagem, né? A linguagem, os conceitos, estimula a fala. Então, as crianças não estão tendo muito mais esses estímulos. Então, estão aparecendo para a gente aí mais quietinhas, com esse atraso. As pessoas que falam e acabam atropelando as palavras pela rapidez ou embola. Às vezes tem conversa que você tem que perguntar, né? Ou prestar muita atenção ou perguntar porque você não entende ou não entendeu. Qual é o que a fonoaudiologia classifica isso? Tem algumas alterações de fala, como uma dispraxia da fala, né? Ou uma apraxia da fala, enfim. O que é uma coisa e outra? A dispraxia é a dificuldade motora da fala, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Quando tem uma alteração aqui, então eu não consigo controlar o meu pensamento com o ato motor. Eu não consigo direito, por exemplo, eu posso ter uma língua presa, né? E a minha fala sair diferente. Ou eu tenho um jeito mesmo de falar muito rápido e que não é neurológico, né? A apraxia da fala, quer dizer, a apraxia, a dispraxia, ela é neurológica, né? Mas eu posso ter, assim, alterações de fala de não neurológicas. Então, assim, eu posso aí trabalhar de uma forma mais simples com o paciente, fazendo com que ele fale mais devagar, se ele fala muito rápido, enfim. Quando é neurológico, aí o trabalho é outro, né? Então, assim, eu tenho que pegar mais recursos para proporcionar a ele, para que ele possa entender, né? Porque às vezes, para que ele possa entender como que ele vai trabalhar ali, como que ele vai se adequar, porque às vezes eu não consigo chegar numa normalidade, né? A gente não consegue fazer com que ele fale normalmente, ele tem uma alteração neurológica, então eu preciso
A gente precisa aí adequar essa fala para que fique inteligível para o ouvinte. Então, né, a gente usa várias alternativas aí para que ele consiga falar da melhor forma possível, né? Respiração e voz. Muito importante, né? O controle da respiração. E faz parte do elemento prosódico, a respiração também, né? Então, olha, eu estou inspirando, falando e soltando a respiração. Então, se eu não respiro direito, se eu sou ofegante, eu não vou conseguir elaborar uma fala adequada. É porque existem pessoas que realmente você vê que você fica até pessoas cansado, ofegantes, né? Pessoas ofegantes, né? Tem uma que respiração, a voz acaba entrecortada. Isso. Né? Pela Isso pode má ser. respiração. Exatamente. Então, a gente trabalha muito a respiração em terapia, né? Principalmente em terapia de voz, a respiração, primeiro respiração. Né? Acredito que sim. Porque para quem está com a disfonia, a pessoa com disfonia, ela sente a falta de ar. Ela sente um desconforto para respirar. Então, a gente trabalha a respiração, inspiração, expiração. Então, tem todo um exercício aí para antecipar os exercícios da voz mesmo, né? Que daí a gente entra na terapia vocal mesmo. Interessante. Interessante também o aumento do número de fonoaudiólogos, por exemplo, nos Estados Unidos. Este ano aumentou 34% o número de profissionais. No Brasil também vem aumentando, mas são 110 cursos hoje. Então, que bom. Que bom. Precisa aumentar mais aqui em Porto Feliz. Aqui tem quantos? Nossa, aqui? Somos assim, olha, acho que umas 8. Puxa vida, não chega a uma dúzia? Pode ser que sim, né? Que a gente não conhece todo mundo. Eu falo porque, assim, eu conheço minhas colegas, né? E, assim, e tem aqueles também que não trabalham. Que aqui em Porto Feliz, a gente tá com uma demanda muito grande, né? E não se acha profissionais. Na APAE, a gente precisa de profissionais hoje. Fono, TO, né? Terapeuta ocupacional também, que precisa muito. E a gente não consegue contratar porque não tem profissional. Puxa vida. Então, essa informação sua que você me deu, assim, fico muito contente, mas falta na região, eu acho que falta ainda, né? Voz é uma coisa como se fosse uma impressão digital. Existem vozes parecidas, mas iguais, 100% iguais, não existem. Não, impressão digital, é isso mesmo. Cada um tem o seu tom, o seu tipo de voz. Não existe uma voz igual à outra. Não existe. E você classifica a voz? Por causa da tonalidade, não tem classificação? Não tem classificação. Você classifica só quando há uma alteração, né? Aí você classifica, você avalia pela tonalidade, pelo volume e tudo mais. Mas não existe um tipo... Claro, tem pessoas que têm a voz rouca por natureza, não é? Sim. Claro, assim, eu digo por natureza porque já foi lá, fez um exame, não tem nada nas suas pregas vocais. Então, é uma característica que a pessoa tem, uma voz com rouquidão, com um pouquinho de rouquidão. Tem a voz soprosa, que é um tipo de alteração também. Aí a gente classifica. Como é que é a soprosa? Voz rouca. É aquela voz mais assim... entendi. Igual uma voz sussurrada, né? É a voz soprosa. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo soprosa. agora, soprosa. E é muito comum.
a voz soprosa aparecer na disfonia, na rouquidão. Também pode aparecer, pode aparecer também. A soprosidade, uma voz rouca, a voz rouca eu não consigo fazer, mas soprosa, né? Que é como se tivesse um escapezinho de ar ali, que é o que acontece naquela aberturinha que eu te falei, das pregas vocais. Então, há a soprosidade também. Mas tem pessoas que têm a voz soprosa, naturalmente. Não é brincadeira dela, nem gozação, é soprosa mesmo. Pronto, né? Voz feminina e voz masculina. Existem vozes femininas parecidas com voz masculina e vice-versa. Sim, existem. E aí, se há um desconforto para aquela pessoa que tem aquela voz, por exemplo, um homem, né? Vamos falar primeiro do homem, né? Que o homem é para ter a voz mais grave e tem a voz mais aguda. Então, assim, né? Se há um desconforto, tem que procurar um tratamento, né? Um otorrino, né? E até um tratamento fonoaudiológico, isso é possível, né? Pra gente chegar, pra gente melhorar aí o tom, né? Mas como é que melhora, Adriana? Com técnicas vocais. A gente pode melhorar. Primeiro precisa fazer exame. Isso é fundamental. O otorrino vai pedir um exame para avaliar como que estão essas pregas. Por que aquela pessoa tem a voz o homem tem a voz mais fina, ou a mulher tem a voz mais grave, né? O que está acontecendo ali no funcionamento das pregas, no momento que fala? Então, no exame que vai detectar, o otorrino vai ver ali se está acontecendo alguma coisa. Bom, e se não está acontecendo nada físico, como é que vocês existem algumas técnicas. Como? Como é que você vai deixar uma voz aguda, média, por exemplo, do homem? Porque é pelo modo com que a pessoa tem que mudar o modo de falar, porque daí ela pode mudar o tom. O tom não. Tom não? O tom, né? Né, de grave para agudo ou de agudo para grave, é o modo com que aquela pessoa vai falar. A gente pode trabalhar aí. É mais difícil quem tem voz grave mudar para agudo e agudo mudar para grave. É difícil. Não vai chegar a 100%, não vai chegar assim a mudar completamente. Porque a gente tem que ver como é que está essa estrutura. Então, a gente tem que primeiro analisar o exame que Mas fez. Mas chama atenção, não chama? Sim. Você chama muito atenção. Principalmente o homem. Não é? Com uma voz aguda. Sim. O cara tem 1,80 m, 1,90 m. E é uma voz aguda. Você não presta atenção, né? Não. Só na voz. Não é? Exatamente. E a mulher, por exemplo, que tem aquela voz grave. Como a de muitos em Porto Feliz, que era a dona Beni, que era diretora no Grupo Escolar Coronel Esmeralda. Ela tinha uma voz grave, que quando ela gritava na diretoria, ela estremecia o prédio do museu, que era na época. Era um vozeirão. Um vozeirão. É uma característica da voz da pessoa, né? Não tem como... Aquele tempo, acho que nem fonoaudiólogo existia também. Não existia, né? Antigamente, que nem assim, às vezes eu atendo professoras que deram aula lá atrás, né? Que já estão, assim, numa idade mais avançada e que todas me contam a mesma coisa. Quando eu ministrava a aula, era aquela turma grande, era aquele barulho, e eu falava muito alto, eu gritava às vezes para chamar a atenção, né, da criançada. Para cobrir a algazarra. Então não tinha um preparo, né, que nem hoje em dia, né? Hoje em dia professor
pode fazer uma terapia fonoaudiológica para preparar a voz com exercícios antes de trabalhar com a voz. Naquele tempo não tinha. Então aí que acaba ocasionando essas alterações aí vocais e alterações até na estrutura, que são nas pregas vocais. Hoje, muitos professores, principalmente em faculdade, né, eles usam microfone para falar, para dar aula. Então hoje está muito mais, as pessoas estão muito mais bem informadas e cuidando muito mais da qualidade da voz, né? Então, assim, as instituições estão pensando nisso, né? Coisa que antes não se pensava. Não. Né? Professores viviam roucos, com rouquidão, trabalhavam com rouquidão antigamente, né? E hoje não, hoje existe já uma informação melhor sobre isso, sobre como preparar a voz. Não preciso levantar tanto o tom de voz, né, para falar, né, como você falou. E assim vai, né, eu preciso manter aquela linha para não haver o abuso vocal. Que o abuso vocal, você ficar falando mais alto o tempo todo, fora da sua normalidade de voz, de tom de voz que você fala, vai haver o abuso vocal e vai alterar a estrutura da prega vocal. Isso é fato. Qualquer um. Porque é muito frequente isso acontecer, que nem eu dou aula por anos, falando mais alto, gritando. É certo que vai ter alguma coisa lá na frente. E todo mundo tem um tom de voz que você não cansa, Sim. Né? Que você se faz ouvir, que você se comunica. Sim, Né? Sim. E é importante você ter essa autopercepção, né? De como você está falando, do tom, do volume da sua voz para o outro. É importante ter isso. Por isso que é importante aí, a gente vai falar da audição, né? Que tem a ligação. A sua audição, se você tem uma perda auditiva, uma perdinha mínima que seja, você pode começar a falar mais alto. Verdade. Com o outro. Sim, eu trabalhei aí, com uma pessoa assim. O ouvinte vai falar assim pra você, Badu, você tá falando muito alto. E Sim. você vai falar assim, não tô percebendo. Sim. Porque você não está ouvindo direito. Tá? Sim. Trabalhei muito tempo com uma pessoa, era técnica de rádio, e as caixas de som e coisa e tal eram muito altas. E ele falava, mas ele não percebia. Então. Ele falava alto demais. Então. E ele não percebia, porque ele estava acostumado com aquilo. Né? Sim, sim. A pessoa que trabalha muito tempo exposto ao ruído, seja caixa de som, fone de ouvido. Fone de ouvido, olha a criançada hoje, adolescentes, né? Caminhoneiros que viajam muitas horas, dias, com o ouvido, principalmente ele tem uma perda auditiva no ouvido esquerdo. Que fica fora, né? Que fica fora. Você entendeu? Uhum. Então, acaba tendo uma perda auditiva. O ser humano, ele começa a ter uma perda auditiva normal, assim, que não é uma perda que você vai perceber. Você vai descobrir numa audiometria, né, que tem um rebaixamento auditivo ali. A partir dos 40 anos de idade, a gente tem a perda. Aliás, tudo, né? Uhum. Que a gente começa que chama presbiacusia. É essa perda auditiva, né? A perda auditiva por ruído, né? Que é muito tempo trabalhando em ruído e tal, chama PAIR, que é perda auditiva induzida por ruído. Então, isso também com o tempo, quem trabalha em ruído tem que fazer exame, fazer audiometria, sempre. Tem pessoas que precisam usar aparelhos, né? Porque a perda, às vezes, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou, é muito acentuada. Os zumbidos vêm daí? Pode vir. Mas zumbido também pode vir de uma... Sim.
como que chama a tontura da... Labirintite. A labirintite. Também, mas a labirintite, se você tem uma labirintite também, o médico vai indicar fazer um exame de audiometria. Isso também é uma regra, né, para ver como é que está a audição. Murilo, você tem uma pergunta para fazer para a Adriana? Várias. Várias? Então, vamos lá. Adriana, no começo você falou sobre gagueira, né? Eu queria saber qual que é o limite, não é bem cura, né? Mas melhora, até onde consegue uma pessoa ficar totalmente sem gagueira? Depende. Totalmente sem é muito difícil. Você consegue uma melhora, sim, dependendo do tipo de gagueira, tá? Então, assim, existe a gagueira hereditária. Hereditária? Existe. Estão brincando. Estudos, né, mostram, assim, a gente já leu muito sobre isso, sobre a gagueira, que, assim, estudos falam que existe a gagueira hereditária, né? Nós temos um caso lá que a criança tem a gagueira, a criança não, já é uma adolescente, tem a gagueira e a mãe tem a gagueira. Então, aí faz a gente meio que pensar, opa, acho que pode ser sim. A gente lê muita coisa, né, que diz isso, diz aquilo. Então, podemos chegar num bom resultado, sim, né? A gagueira, ela é muito ligada ao emocional. Então, não é só fazer fonoaudiologia, precisa fazer uma terapia psicológica junto, tá? Eu não consigo trabalhar com uma criança, um adolescente, um adulto, com gagueira sem o psicólogo. Porque quanto mais, vamos dizer, nervosa a pessoa fica, ansiosa, mais ela vai gaguejar. Então, é um trabalho bem complexo. E a última pergunta é com relação ao Covid, né? Trouxe aí muitos novos desafios. Sim. O que tanto foi tratado com a fonoaudiologia? Sim, o Covid foi... o tratamento, né, com a fonoaudiologia foi até uma grande surpresa, né, para a gente, para nós fonoaudiólogos, né. Não sabíamos que poderíamos tratar, né. Lógico que não é todo fonoaudiólogo que trabalha essa parte de que seria olfato e paladar, né, porque você precisa de recurso como um laser. Eu trabalho com laser, né, o laser é de baixa potência, não invasivo, né, e tem muitos benefícios o laser. Nem todo fonoaudiólogo trabalha com laser, então você precisa se especializar nisso para poder... Mas o que ele faz, o laser? Ele promove, ele trabalha dentro das células nervosas da pessoa, né? Então, quando você aplica o laser, por exemplo, através do olfato, né? A pessoa chegou para mim, perdeu o olfato. Estou sem sentir nada. Então, eu aplico o laser, né? E faço a terapia olfativa. Então, eu apresento vários elementos com cheiros para que ele possa sentir aquele cheiro. E é impressionante que na primeira terapia a pessoa já tem resultados. Ela já sai assim super feliz, que ela fala, já tô sentindo um pouquinho, porque é o laser que promove isso, né? Então a gente, eu lembro que eu estava fazendo curso ainda para utilizar o laser, e veio o Covid e tal, e aí veio, né, a gente fez uma aula lá durante o curso, a professora falou assim, olha, é possível a gente trabalhar também agora com Covid e tal, olfato, paladar, que nem o paladar, a gente aplica o laser na língua, nas papilas gustativas, né?
e a pessoa já sente resultado já no início, né? Aí precisa fazer várias sessões, né? Dependendo de cada um, né? Cada um é cada um. Tem gente que na terceira sessão já começa a sentir bem. Então, assim, foi um sucesso o tratamento com laser nessa Covid. Foi, assim, muito bom. E teve bastante procura. Teve bastante procura. Então, muitos se curaram. Sim. Vou dizer para você que quase 100% saíram do meu consultório sentindo o gosto e o cheiro, sabe? Porque... Isso deve mexer com o psicológico também, não, Adriana? Total, né? Engraçado que às vezes vinham alguns que... eu estou sem olfato. Tá, mas você pegou Covid? Não, acho que não. Aí eu falei, vai fazer o exame lá, que eu acho que você pegou. Porque assim, a perda foi muito grande do olfato. Então, foi fazer e tinha tido Covid e não sabia. E foi pra mim com queixa de perda de olfato, ou paladar, né? Muito mais de olfato teve, sabe? Mas foi um grande sucesso o tratamento, assim, foi bem legal. Que coisa, na Covid... E graças a Deus, assim... Deu certo. Deu certo e parou, né? Que assim, impressionante, né? Como os casos diminuíram, a procura parou. Adriana, no seu consultório, eu sei que você atende bastante criança e adulto. Sim. E com a Covid, como nós já conversamos, diminuiu ou ainda esse pessoal continua aparecendo com sequelas? De Covid? Não, diminuiu. Diminuiu bastante. Sim. A parte respiratória também? Sim, é que a parte respiratória é mais para fisioterapeuta, né? Eles procuram mais fisioterapeuta, né? Mas que ficaram com sequelas, muitos ficaram com sequelas, né? Eu cheguei a atender pessoas com sequelas graves de Covid e que perdeu a voz, né? Então eu trabalhei ali a voz junto com a respiração, porque ali tá, mesmo a pessoa fazendo a fisioterapia, a gente trabalha também um pouco ali da respiração, mas diminuiu muito, nem aparece agora. Nem tem procura agora de pessoas com sequela do Covid. Para a gente terminar, Adriana, exercícios que podem ser feitos em casa para você melhorar a voz. Sim. Ou a articulação. Sim. Primeiro, não é um exercício. Água, eu acho assim, eu falo para todo mundo. Deixe a água ao seu lado. Tome água. Porque a água, ela ajuda a hidratar toda a estrutura da região das pregas vocais. Isso é muito importante, tá? Quem usa muito a voz tem que estar bebendo água, tem que estar com a água ali ao lado, tá? E sem falar que a água, né? A água é vida, né? Saudável até para todo o organismo. Exercícios, né? A gente pode, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com um tipo de voz, não é? Uhum. Ainda mais quem tem a voz mais grave, que nem você tem, né, Madu? Tem. A voz mais grave. De manhã é mais ainda, né, quando você acorda. Então, quando a gente acorda, por incrível que pareça, o bocejo, às vezes a gente faz uns bocejos quando acorda, às vezes a gente, né? Então, o bocejo, ele causa aquela abertura da cavidade oral e trabalha a respiração. Então, o bocejo é importante de manhã, né? Você vai aquecer a sua voz, importante também, antes de ir trabalhar, né? Você, às vezes eu falo assim para os meus pacientes, que a paciente fala assim, não dá tempo, porque eu acordo, tomo meu café e já saio.
Então, você está dentro do carro, você já faz exercício, tá? Então, aquele chama humming. O humming eu posso fazer? Pode, deve. Deve fazer. Deve. O humming é o som mastigado que eu falo sempre aos pacientes, o sonzinho mastigado, que é o certo? Você mexe com todos os músculos. Mexo, então eu estou trabalhando o aquecimento vocal, a garganta, e estou trabalhando a articulação. Se eu quero trabalhar mais articulação, eu sou uma pessoa que não articulo muito, é articulação restrita ao falar. Então eu vou soltar um muá no final. Muá. Tá? Então, simples, né? Muá. Tá? Tem também a vibração, né? A vibração de língua, vibração de lábio. Eu estou fazendo um aquecimento, então eu não preciso fazer um abuso. Não. É dentro no seu tom. Abuso não, né? Na verdade, é aumentar o tom. Na verdade, é o cantor, né? Antes do cantor começar a cantar, ele faz aqueles, né? Aquecimento. Né? Com várias tonalidades. Pra gente, no dia a dia, se você fizer um ótimo, você já está aquecendo a sua prega vocal, tá? E a vibração de língua. Não consigo no agudo. Faz no grave, faz normal. E aquele do lápis? Do lápis? Você põe o lápis para falar. Isso, o lápis para falar, Fala também. com o lápis na boca e você, eu acho que força a musculatura da língua, né? Aí vai depender do objetivo que você quer ali, né? Se for para um aquecimento, para preparar a sua voz, esses exercícios muito bem feitos e tudo bem. Agora, existem outras técnicas, né? Que nem você falou do lápis, eu uso muito a espátula, né? A espátula, como é que é? A espátula também, você coloca a espátula na boca, é como se fosse o lápis também. Entendi. Né? E você fala ali, mas vai depender do objetivo que você quer, né? Que nem, tem que tomar muito cuidado com isso, que nem uma pessoa que tem uma fala restrita, eu não vou dar um lápis para ela pôr na boca e ficar ali, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá pretendendo ali com aquela pessoa, os objetivos. Tá contente? Já sabe agora, né? Adriana, foi um prazer receber você, viu? Muito obrigado pela sua aula e explicou a importância da fonoaudiologia na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra, mais uma vez, né? É uma honra estar aqui. Obrigadão. E a você que ficou com a gente, nosso muito obrigado. Você pode também participar, deixando o seu like, você se inscrevendo e ajudando o canal. Muito obrigado pela sua audiência.